o IA, inteligência artificial no cotidiano, o que ela pode ajudar? A Michele já falou para a parte bancária, né? Fizemos o max do banco dela aqui, né? Porque é muito bom, é muito interessante, é um produto realmente novo, né? Mas o que a gente pode usar da inteligência artificial no nosso cotidiano, né? Desde do adolescente até o vovô, dentro Que vem da evoluindo pessoa, muito, né? para a empresa também, de uma E maneira até no geral. aprendizado, né? É, Claro. Então, a gente já tem uma ampla utilização da inteligência artificial no nosso dia a dia. Então, aplicativos aí de rota, como a gente utiliza, Google Maps. A gente tem também aplicativos de transporte, que são os mais utilizados. Todos utilizam também inteligência artificial. Sites de busca, como o Google, por exemplo, também tem algoritmos vinculados à inteligência artificial para predizer, então, possíveis perguntas, possíveis respostas, possíveis interesses daquele usuário. Nós temos também redes sociais, né? Não é à toa que a gente vê no nosso feed conteúdos que nos interessam. E isso são algoritmos inteligentes, né? De inteligência artificial, que proporcionam Só aí a um questão parênteses ao aí, isso vai ter usuário. uma dúvida minha, então. Porque a gente está conversando muitas vezes sobre um produto, não tá nem digitou nada, e de repente já aparece. Isso é inteligência artificial ou uma coisa que está escutando a gente falar? Tira essa dúvida. É interessante. Eu fico morrendo, às vezes eu falo, poxa, como ele sabia que eu queria isso? É interessante porque os nossos celulares são hardwares, né, extremamente potentes e eles têm assistentes virtuais. Por exemplo, se eu utilizo um iPhone, eu tenho a minha assistente virtual chamada Siri. Então, se eu faço o comando e ela me ouve, ela, de certa forma, então tem essa possibilidade de ouvir. Então, se você não desabilita na questão das configurações que a Siri te ouça, a priori, sim, ela pode estar te ouvindo e por isso, então, por inteligência artificial, pode pegar essa informação e já trazer, então, essa informação predestinada. Mas, voltando aí Nossa, à Juliana, valeu meu questão... dia, obrigado, cara. Você tirou uma dúvida é, que eu tinha na é, minha vida, gente. É Mas interessante isso voltando aí. lá, desculpa o parênteses. uma parte de geolocalização também, né? Porque isso acontece Claro. quando você está usando o aplicativo Waze ou Google Maps e você está passando em frente ao lugar e te indica aqui tem um McDonald's. Você Exatamente, é vai usuário trazer do essas McDonald's. tendências. Então, a geolocalização com a inteligência Exatamente. artificial unida as duas, tudo é perigoso. Ela sabe onde você está. Sabe onde você Isso é está. muito Você não pode. complicado. Complicado e bom para segurança, às vezes, em alguns casos, né? Mas vamos por usando aí a geração Z que a gente estava comentando, quão perigoso pode ser que saibam onde nosso filho ou filha está, mas o quão seguro é onde nosso filho e filha está. Então eu acredito muito que a tecnologia, essa questão da ponderação, sempre digo, porque é perigoso? É, porque pessoas maliciosas podem vir e usar essa informação, mas se a gente tem sistemas seguros, com uma boa cibersegurança, que se a gente tem, né, pessoas ali responsáveis por essa criança, pode ser muito benéfico. Então, acho que são essas questões de ponderação. Mas aí, voltando então para o que o Afonso perguntou também, essa questão de como pode ser utilizado. Por exemplo, educação. Como bem disse a Nikele, com chatbots. Então, no banco já tem um chatbot, e pode ter então um chatbot com uma linguagem mais acessível, talvez até de uma maneira educativa, porque a gente sabe que o chat GPT, ele traz essa questão de conteúdo denso, conteúdo extenso. Então, se uma criança faz uma pergunta, talvez o chat comum, o chatbot comum antes dessa geração de software, falaria uma pequena sentença não tão profunda. E se utilizado, então, esse que já tem uma inteligência artificial mais aguçada, vai dar realmente, como o Afonso disse, uma aula para a criança, que seria interessante. A gente também pode ver aí, para escolas, a utilização de chatbots para agendamento, como eu já disse antes, para professores, para pequenos empresários, a gente pode utilizar como análise de dados, o GPT ele tem essa possibilidade, a gente também pode usar como questão de operações repetitivas, de tarefas operacionais, a gente também pode utilizar o chat, ele pode ser utilizado também para questões de marketing com o seu cliente, não só utilizando o WhatsApp como uma maneira de comunicar com o cliente, mas também utilizando uma maneira mais rebuscada, onde o Afonso faz uma pergunta e o chat responde. Eu faço a mesma pergunta e o chat vai responder de uma maneira diferente, porque é Com isso. características. Essa é a questão do chat GPT que tem trazido tanta atenção. Ele pega informações ao vivo e de maneira aleatória. Então, mesmo que seja a mesma pergunta, a resposta vai ser diferente. Então, eu posso criar, por exemplo, um website do zero, por exemplo, aí com estruturas que já vêm com sites prontos, que podem ser acessados de graça para quem tiver interesse, por exemplo, site Canvas. E eu posso usar
o chat GPT para construir aquele site do zero. E pode ser um site de pet shop e outro site de pet shop, mas os dois vão ser diferentes de acordo com a abordagem do questionamento daquele usuário. Então a gente vê aí a tecnologia cada vez mais personalizada, a tecnologia cada vez mais de ponta, e também é interessante comentar que a OpenAI, que é a empresa que começou esse algoritmo, ela recebeu um aporte bilionário da Microsoft, e muitas questões aí polêmicas também trazem: nossa, será que o chat GPT ele vai matar, encerrar o Google? Não, as Big Techs, elas têm essa noção de que uma pode ajudar a Mas o outra. mercado está dizendo que a Microsoft quer ser concorrente do Google, né?